privatizar o SUS. Justamente isso que Flávio Bolsonaro propõe, se caso ele vencer as eleições de 2022. Exatamente isso, onde o povo brasileiro tem serviço, o Sistema Único de Saúde, onde estrangeiros que, por algum motivo, tiveram que utilizar o Sistema Único de Saúde do Brasil, saiu daqui elogiando muito, porque teve estrangeiros que fizeram cirurgia, atendimento, exames de sangue, até remédio gratuito. Quando o estrangeiro saiu do hospital, sabe quanto que ele ficou devendo? 00 centavos, nada. Agora, vem Flávio Bolsonaro, que quer privatizar algo que é nosso. Ou seja, o pai dele vendeu a Petrobras, uma delas, sim, aquela vez para a Arábia Saudita, e magicamente apareceram as joias, relógio, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o que eles querem fazer é literalmente vender o Brasil. É isso que eles querem. E escravizar você, nós. Por quê? Onde um país que quem mais paga imposto são aqueles que menos ganham. A porcentagem de impostos para quem ganha menos é absurdamente maior, muito maior do que a proporção de salário ou de renda. Ou seja, aqueles que ganham mais deveriam pagar mais impostos. Só que não é isso que acontece. Quando o povo brasileiro começa a pensar que faz parte desses grupos de milionários e eles caem em uma armadilha, pensando, imaginando que em algum momento da vida vão estar lá junto com eles. Isso não vai acontecer. Porque não existe como um país crescer sem que todos juntos caminham para o futuro, para o crescimento. E justamente o que Flávio Bolsonaro quer, caos, ódio, vender tudo, escravizar o povo brasileiro, porque parece que se tudo está um caos, é justamente aí que eles atuam, dividindo o povo usando a religião, principalmente ideologias. Independente de qualquer coisa, nós vivemos no Brasil. Será que existe a necessidade de nós vendermos o SUS? Benefício nosso, do brasileiro. Aí vem um cidadão, Flávio Bolsonaro, e quer vender, quer privatizar. E esse dinheiro, quem que vai pagar pelos serviços do SUS? Nós. Nos Estados Unidos, funciona exatamente assim. Você entra para ser atendido, todo e qualquer exame que você realize lá, você tem que pagar. Infelizmente, acontece muito nos Estados Unidos, pessoas acamadas que não possuem mais dinheiro para permanecerem internadas. O hospital não quer nem saber, simplesmente pega a pessoa e coloca a porta fora para morrer, porta fora, porque não tem condições financeiras de se permanecer no hospital. E é justamente isso que ele quer fazer. E depois, quando o povo brasileiro não tem condições financeiras para conseguir
viver, porque o povo sobrevive, acontecem os crimes. Ora, pensa, se todo brasileiro ganhasse no mínimo R$ 5.000 por mês, com ideias de crescimento, se desenvolver, todo brasileiro teria o direito de ter uma boa casa, um bom carro, ter roupas, calçados, conseguir suprir as suas necessidades. Isso acabaria com os crimes. Porque um cidadão que tem a oportunidade de comprar o que ele deseja ou que ele precise, ele não vai cometer crime. Não, não vai. Porque ele vai ter sua casa, o vizinho vai ter sua casa e assim por diante. Mas isso eles não querem, porque parece que a doutrina deles é a tristeza, é a pobreza, é a fome, é a doença, é a morte. Me parece isso. Que esses tipos de político, no meu ponto de vista, eles não são seres humanos. São apenas seres vivos. Porque aonde está a humanidade dentro do coração desses políticos? Aonde está? Me diz. Como que a pessoa, que é um grupo pequenininho em comparação com o planeta Terra, que retém a maior riqueza do mundo para si, enquanto a maioria das pessoas não tem o que comer. E qual é o pensamento daquele que já tem muito, que já tem milhões, bilhões? É ter ainda mais. Tirar do couro daquele que não tem nada. É isso que eles querem. Escravizar você. E perpetuar a fome, a pobreza, a doença, os crimes, porque se houver pagamento de salário digno para os trabalhadores, um salário no mínimo de R$ 5.000 para qualquer profissão, no mínimo, estou falando, eu duvido que não acabe os crimes. Eu duvido. O SUS, para nós, é algo maravilhoso. Entendam, eles só estão pensando no financeiro, no poder. E nós, como brasileiros que somos, nós não podemos permitir que esse tipo de político permaneçam no poder. Nós temos na mão a chave para mudar, tirar todos esses que são sanguessuga. Como que um político que ganha R$ 46.000 não quer pagar o gás para as pessoas que não têm condições de comprar o gás? Sendo que quem mais paga imposto é o pobre. Eu vou dar um exemplo bem bobo, bem bobo. Exemplo, o pobre vai na loja, vai comprar um celular. O celular custa R$ 1.000. O pobre tem R$ 1.000 para dar no telefone? Não, ele não tem. O que ele faz? Ele parcela em 24 vezes. Aí, no final da conta, ele está pagando 3 celulares. E aquele que é rico, que tem muito dinheiro, que está esbanjando, chega na loja e diz: quanto é esse telefone? R$ 1.000. Vou levar. Quanto que é à vista? O vendedor, R$ 700. Vou levar. Ou seja, o rico não pagou nenhum celular. Ele não pagou integral o celular. Em contrapartida, o pobre pagou 3. Aonde está a justiça? Aí você vem me dizer que o pobre não tem direito do gás, que o Bolsa Família é responsável por gastar dinheiro público, sendo que eles têm auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio viagens. Ou seja, eles, além de ganhar um salário de R$ 46.000, eles têm todos esses auxílios e muito mais benefícios. Ou seja, o salário deles sobra tudo para eles, tudo. Gente, a gente tem que acordar, porque se
acontecer o fato de que Flávio Bolsonaro ou a direita governar novamente, vai acontecer o que aconteceu? Pessoas catando osso, porque a carne estava muito cara e as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Isso aconteceu e foi no governo Bolsonaro. E é isso que a gente quer. Agora, ficar sem o SUS, que é uma garantia que nós temos. Devemos acordar e fazer uma limpeza no Congresso Nacional. Uma limpeza, tirar todo esse povo aqui, todos. Porque eles não estão pensando em você. Eles enganam, usam a religião para manipular você. Enquanto eles estão vendendo aquilo que dá lucro para nós. A troco do quê? Dinheiro para eles. Porque Bolsonaro falou que é apaixonado por Donald Trump. Olha o nível do absurdo. Idolatrar outra nação. Da onde que a gente vai aceitar isso? Não, a gente não pode aceitar.